Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 9 de outubro de 2025 e o título é Respeite o Caminho. Recentemente, assistindo a um podcast sobre espiritualidade, me deparei com uma participante cujas afirmações me trouxeram algumas reflexões. Ela questionava os entendimentos divergentes do dela, como se possuísse o conhecimento da verdade, alegando, inclusive, que apenas determinadas pessoas possuíam as informações sobre os caminhos da humanidade. Muito tem se falado de uma falsa espiritualidade se disseminando para desviar os incautos. Contudo, acredito que as pessoas se atraem por ressonância. Em muitos casos, o que não faz sentido para uns pode ser o início da busca para outros. Todos somos como antenas captando ondas que entram em nossa frequência. Portanto, cabe a cada um de nós regular e cuidar dessa sintonia. Desta forma, atrairemos o que estiver na mesma frequência, assim como afastaremos o que não ressoa conosco. Nosso trabalho é manter nosso canal puro e limpo, sem ruídos. Não acredito que somente alguns estejam de posse da verdade e de todo o conhecimento. Eu entendo que cada um carrega uma parte e vejo o quebra-cabeça sendo montado. Não acredito em escolhidos, entre aspas, mas em escolhas individuais e as responsabilidades pelo que elas acarretam. Somos 8 bilhões de almas nesse planeta e todos escolhemos essa jornada de crescimento em uma das escolas mais exigentes do universo. E são tantos aprendizados, são infinitas e são tantos os aprendizados possíveis. São infinitas as possibilidades de experienciar e evoluir. Há seres humildes para os padrões desse plano, mas extremamente avançados e sábios caminhando ao nosso lado. Estejamos atentos para a verdadeira essência desses seres de luz que muitas vezes nos rodeiam e nem percebemos. Caminhamos envolvidos em tantos compromissos e distrações que deixamos escapar encontros valiosos. Fiquemos mais atentos ao caminho, lembrando que todo caminho é caminho. Somos almas em constante evolução. Iniciamos a trajetória do mesmo ponto de partida, nossa fonte criadora. Não, volta. Nos foi concedido o livre-arbítrio para escolher como traçar a rota, tanto na qualidade do caminho como no tempo para cada etapa. Alguns se perdem em desvios e prolongam o percurso, mas o destino é voltar à fonte, é descobrir quem realmente somos. O caminho é individual, embora possamos contar com amparo e proteção. Cada passo adiante é valioso, portanto, respeitar a própria jornada e também a de todos os demais é parte importante do processo. Respeite sua trajetória, construa sua história e siga em direção ao glorioso destino. Então vamos lá. Bem, esse podcast que eu estava assistindo outro dia, realmente assim me chamou, porque assim o tema me chamou a atenção, comecei a assistir porque me interessava lá o que estava sendo dito. Só que aí quando eu comecei a assistir, eu percebi assim que a pessoa lá, né, que estava sendo entrevistada lá, né, no podcast. Então, sabe quando a pessoa fala assim de uma forma assim meio soberba, meio arrogante, assim, falando, como se só o que ela estivesse falando fosse o certo, aí criticando, outras falando. Realmente, nesse ponto, assim, é verdade. Tem muita gente, tem muito lobo em pele de cordeiro hoje em dia, principalmente falando de espiritualidade, mas na verdade querendo ganhar, né, com isso, né, querendo ter visibilidade, querendo buscando like, engajamento. Então, assim, não está muito preocupado com o conteúdo, mas sim com o que está conseguindo ganhar com aquilo. Entrou, assim, está surfando na onda, né? Porque assim aumentou muito a quantidade de pessoas que hoje em dia estão se interessando mais por essa questão espiritual. E tem gente que aproveita, né? Aí eu, moda.
Mas assim, tem muita gente que tem falado coisas importantes, que tem tá trazendo conteúdos realmente que trazem conhecimento, que nos ajudam, né, nessa nossa trajetória. Muita gente séria aí trazendo conteúdo muito importante. Mas, né, estamos humanos e assim, muitos se aproveitam, infelizmente. Mas aí é a escolha da pessoa e ele também vai arcar com essas consequências em algum momento, né? Ninguém fica impune, né? A lei do retorno, ela realmente ela é muito assim assertiva e cada um, né? A cada um segundo as suas obras, né? Isso não tem como ser diferente. Mesmo que a gente, que é o que às vezes eu sempre falo aqui, né? Que às vezes a gente, né, quer ver, né, uma pessoa que a gente sabe que faz o mal e a gente quer que seja feita a justiça, né? E às vezes a gente não vai ver, mas a gente às vezes nem sabe, a justiça já está sendo feita e a gente não está percebendo. Que às vezes é uma pessoa que é muito ruim, que a gente vê as atitudes dela, do que ela faz, e parece que ela está sempre ganhando, assim, né? Sempre vencendo, sempre se saindo bem. Mas a gente não conhece os bastidores. Às vezes, nos bastidores, a pessoa está enfrentando doenças e dores e coisas e sofrimentos que a gente nem sabe. Então, assim, ela está colhendo o que ela plantou, mas nem sempre isso é algo que a gente possa ver. Aí, então, a gente só confia que realmente cada um colhe o que planta, né? Então, a gente tem que ter fé nisso. Quer dizer, tem que ter, não, né? Eu tenho fé nisso. Aí cada um escolhe ter fé ou não, né? O caminho de cada um. Por isso que eu falo que cada caminho é caminho. E aí nessa questão, né, desses espiritualistas, inclusive as pessoas que ela citou, que ela falava que eram as pessoas mais bem informadas, são pessoas que eu até conheço, que eu já segui e não sigo mais, porque para mim não faz mais sentido, né? Então, essa coisa de não dá para você falar, fulano é o certo, o ciclano é o que tem a verdade, aquele que sabe tudo, não dá porque é muito individual. Tanto é que tem pessoas que, assim, quando eu comecei a fazer o caminho do despertar, eu acompanhava muitos canais que hoje eu não acompanho mais, porque já não faz mais sentido aquele conteúdo para mim. Mas sou muito grata, porque foi ali que foi plantada a sementinha, né? Então, aí eu fui buscando outros conteúdos, aquele conteúdo já tinha cumprido a missão ali para mim, já tinha me trazido o que eu precisava ali, né? Assim, o que eu já poderia ter absorvido ali, absorvi. Aí chegou um momento que já não acrescentava mais nada. Então, eu fui buscar outros conhecimentos, mas eu não posso desprezar aquilo que hoje para mim já não faz sentido, porque foi ali que foi o começo. Então, assim, muitos conteúdos que hoje, por exemplo, não fazem sentido para mim, podem ser os conteúdos que vão começar o caminho de despertar para outra pessoa. É a sementinha, como foram aqueles para mim. Foi ali que começou, né, a germinar. E aí eu fui querendo cada vez saber mais. Então a gente tem que sempre começar. Então sempre tem gente que está começando o aprendizado. Então tem que ter esses conteúdos que sejam mais, que tratem mais justamente das coisas de uma forma mais simples, para que as pessoas possam começar a entender que não adianta elas entrarem num canal que já trata de coisas mais profundas, se elas não têm aquela base. Então, assim, todo o conteúdo é importante e cada um está numa parte do caminho, cada um tem o seu tempo ali, o seu momento, então todo o conteúdo é válido, né? Com exceção daqueles que a gente sabe que realmente não são verdadeiros mesmo, né? Que são realmente só para, inclusive às vezes desviar, né, as pessoas da verdadeira espiritualidade. Mas aí, conforme a gente vai, né, conhecendo, a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo também a perceber, né, essas sutilezas no meio das mensagens que a gente percebe que ali tem coisa que não é da luz. E aí, mas a gente tem que começar de algum ponto, né? A gente tem que começar a caminhada de algum ponto. Então não dá para você falar, fulano é bom, ciclano é bom. Depende do momento que a pessoa esteja,
né? Toda informação que é trazida com boas intenções, com intenção realmente de auxiliar e pautada na bondade e nos caminhos da luz, elas são extremamente válidas, né? Então, a gente tem que respeitar aí a trajetória de cada um. E aí eu falo também do texto, né? Porque às vezes as pessoas ficam confundem conhecimento com sabedoria, né? E porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria para usar aquele conhecimento. Então, se ela não tem essa sabedoria, aquele conhecimento acaba perdendo um pouco, né, o valor. E tanto é que tem pessoas assim super humildes que não tiveram uma formação, né, uma não estudaram assim, não tem aquele conteúdo formal, né, de conhecimento, de livros e universidade, tudo isso são pessoas extremamente sábias, né? A Márcia Rodrigues costuma falar, né? A Marcinha fala da tiazinha de Cabrobó, Cabrobró, até é um trava-língua aí, nem sei como ela consegue falar isso. Que realmente é aquela pessoa que não teve acesso à informação, não teve, às vezes não tem acesso nem a televisão, a nada, nada, nem livro, nem nada. Mas ela traz aquela bagagem de sabedoria da vida. E é uma pessoa que, se você sentar para conversar, você vai aprender muito mais até do que, às vezes, tudo que a gente estudou até hoje, né? Então, porque, assim, agora levando bem para o lado da espiritualidade, né? Quando eu falo que todos nós partimos de um mesmo, né, nós tivemos o mesmo ponto de partida. Nós todos fomos criados pela mesma fonte divina em determinado momento. Então todo mundo tem o mesmo início, o início igual. Né? Você começa ali aquele fractalzinho e vai, né, caminhando, vai adquirindo experiências, vai aumentando, né, as vivências, experienciando muitas coisas e a gente vai evoluindo para ir galgando novas dimensões de consciência, né? Para ir ampliando cada vez mais a nossa consciência. Então, todo mundo começou de um ponto de partida semelhante. Só que por que alguns estão mais na frente, outros estão mais atrás, outros ainda vão ter que repetir? Porque a gente tem o livre-arbítrio. Então, nós fazemos as nossas escolhas. Alguns escolhem se desviar durante a jornada, escolher caminhos que vão atrasá-los, e outros escolhem seguir um caminho mais reto, né, mais correto, e aí vão se adiantando na jornada. Então, é por isso que cada um pode estar num momento diferente, por conta das nossas escolhas. Né? Se a gente for pensar uma alma, né, que vem, faz um plano de vida aí, para resgatar certas coisas, para passar por certas coisas, por certas situações, e no meio do caminho ela resolve interromper aquilo, não quer, que a gente sabe, muita gente, né, acaba desistindo de seguir em frente e ela vai ter que concluir aquilo em algum momento, né? É que quando nós estamos aqui, né, cobertos pelo véu do esquecimento, a pessoa às vezes acha que, né, interrompendo ali aquela existência, ela não vai, acabou, né? Acabou, ela não vai sentir mais dor nem sofrimento, e aí ela vai descobrir que ela vai ter que refazer tudo aquilo que ela perdeu, um tempo que ela ainda tinha, né? Que ela ainda teria para cumprir, e aquilo causou um atraso e ela vai ter que refazer aquilo para conseguir passar aquela etapa, né? Como se fosse, vamos supor, esses joguinhos assim, não tem os níveis, então a gente vai passando pelos níveis e a gente tem que estar vencendo todas as missões, todas as etapas para poder passar para o nível seguinte. Não dá para dar salto, não dá para pular conhecimento, assim como numa escola, né? A gente tem que fazer todas as etapas. Então você entra ali, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você tem que ir aprendendo todas as matérias, todo aquele conteúdo para passar para o ano seguinte, senão, se você pula, você não consegue acompanhar, né? Então, isso faz realmente parte da nossa jornada espiritual e da nossa jornada de evolução
espiritual e de consciência, né? Para atingir dimensões mais elevadas. Esse é o caminho de todos nós, né? Isso é o que eu acredito, porque tem gente que também não acredita, né? Não acredita em reencarnação, não acredita em múltiplas existências, mas enfim. Na minha visão, é assim. Então, é por isso, se a gente for olhar pelo lado espiritual mesmo, a nossa vivência em terceira dimensão, que a gente vê muito discurso aí, né? De falar, porque fulano já tem oportunidade, aquelas brigas de que de homens contra mulheres, de raças e de religiões. Então, a 3D ela fomenta, né, muitos conflitos, muitas divisões. Então, quando a gente vê essas divisões e a gente vê aqueles discursos, porque fulano já nasceu privilegiado e o outro não. Então, olhando pela parte material, né, as pessoas têm esse discurso, mas quando você olha pela parte de uma forma espiritual, e quem tem essa consciência mais espiritual, vai entender que cada um está onde tem que estar. Ninguém, como dizia Chico Xavier, nenhuma reencarnação erra de endereço. Então, ninguém vai estar numa família onde não tem que estar, num país onde não tem que estar, passando por uma situação que não teria que estar. Tudo é aprendizado. A diferença é que alguns passam de uma forma mais tranquila, né, com mais gratidão, entendendo aquele processo, aceitando, né, com aceitação, aceitando aquele processo, e muitas vezes feliz pela possibilidade de estar vivendo o que está vivendo, e outros se revoltam. E isso é o que atrasa, né? Porque a pessoa a pessoa que fica no vitimismo, ela está atrasando a possibilidade dela de evoluir e aprender com as situações que ela está vivenciando. Ela não consegue ter o aprendizado que ela deveria ter aqui, porque ela estagnou ali no vitimismo. Então, ela culpa o mundo por tudo que acontece a ela acha que as pessoas têm a responsabilidade de cuidar dela, de fazê-la feliz, de resolver os problemas dela, e ela não caminha com as próprias pernas e não cumpre o que veio cumprir. Porque não faz as escolhas que ela precisa fazer, que às vezes, se ela tomasse se ela assumisse a responsabilidade, muito provavelmente ela conseguiria conquistar as coisas, que às vezes ela fica só reclamando e olhando a conquista dos outros, às vezes invejando o caminho dos outros, mas não dá os passos que ela precisa dar para conseguir conquistar por ela mesma o que os outros fazem no trabalho. Então, a gente não pode olhar as coisas também só pelo lado material. É lógico que nós estamos inseridos num plano material e a gente, lógico que tem, por exemplo, não é porque você não pode também se colocar numa coisa assim, fulano está passando por tal necessidade, mas é porque foi escolha dele, ele tem que passar. Mas se você tem a possibilidade, se aquilo passou na tua frente, você também tem alguma coisa para aprender ali ou para fazer ali. Então, se aparece alguém precisando de um auxílio que você possa contribuir, né, tanto uma ajuda, ou às vezes uma pessoa que está com um problema até de saúde, o fato de você poder fazer uma oração, ou às vezes você é um reikiano, por exemplo, emanar energia para aquela pessoa de cura, né? Ou às vezes uma ajuda material que a pessoa esteja precisando. Se você tem essa possibilidade, isso provavelmente também faz parte do seu caminho aqui, do que você escolheu viver. Porque nós estamos todos interligados para nos auxiliarmos na jornada. Então, quando você tem uma possibilidade de auxiliar alguém, isso provavelmente também faz parte do seu caminho. Aí entra o livre-arbítrio. Vou ajudar ou não vou ajudar? Né? Então, aí você vai dar um passinho a mais ou você vai ficar estagnado ali onde você está? Ou às vezes, né, dar um passinho para trás, dependendo das suas atitudes.
Então, assim, o tempo todo nós estamos tendo a oportunidade justamente de interagir também para que um consiga contribuir com o outro e assim juntos vamos evoluindo, mas cada um de acordo com as suas escolhas, né? Quando aquela pessoa que precisou de ajuda cruzou o seu caminho e você teve a oportunidade de auxiliar, ela, de uma certa forma, também te auxiliou no seu processo evolutivo. Você auxiliou no dela e ela auxiliou no seu. Nós estamos trocando. Mas tudo depende da escolha, porque pode ser que a pessoa também não queira que você ajude, ela pode escolher não querer, assim como você pode escolher não ajudar. Então, tudo vai depender sempre do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas e das nossas atitudes ou não. Então, esse é por isso que assim é complicado a gente ficar querendo achar que nós somos melhores do que alguém ou que alguém é melhor que a gente. Cada um está no momento que precisa, no caminho que precisa para aprender, né? E com as ferramentas adequadas para o aprendizado que você veio ter aqui. Né? Por exemplo, às vezes uma pessoa que está passando por dificuldade, aí, por problemas de escassez, né? Dificuldade financeira, pode ser que ela tenha abusado em uma outra existência justamente do poder financeiro que ela tinha, né? Ela usou de uma forma inadequada, prejudicou pessoas. Então, hoje ela está precisando aprender a lidar com isso, entender, né, como é que é estar lá do outro lado. Então, é tudo aprendizado. Né? Todas as situações que a gente passa para aprender. E nesse momento agora que a gente está vivendo, momento de transição, às vezes a gente vê a lei do retorno agindo com muita velocidade. Você vê pessoas, às vezes, recebendo, já colhendo muito rápido coisas que elas plantaram, tanto para o bem quanto para o mal. Né? A gente vê aí a lei da semeadura, tem a historinha que eu contei do rapaz lá, né? Que ajudou a moça, a mulher que ajudou uma pessoa humilde que não tinha nem para ela, ajudou uma pessoa que estava passando fome. Aí só que ela ficou desesperada porque ela não conseguiu vender as coisinhas dela para levar o alimento para a casa dela. Apareceu o rapaz que acabou ajudando ela de uma forma muito maior, 50 vezes mais do que ela ajudou o rapaz que estava passando fome. E esse rapaz que ajudou a mulher acabou recebendo também, por um trabalho dele, uma coisa que ele estava esperando, 50 vezes mais do que ele ajudou a mulher. Então, assim, foi uma situação que aconteceu muito rapidamente, no mesmo dia. Né? Foi uma lei de semeadura assim, muito positiva para todos. Né? Todos plantaram o bem e colheram o bem. E tem coisas também que a gente vê acontecendo, da pessoa querer prejudicar e acabar também recebendo ali o resultado do que ela tentou prejudicar os outros. E isso está acontecendo. Se a gente observar, a gente vai ver muitas coisas acontecendo dessa forma. Né? Então, que a gente, né, semeie coisas boas e que a gente respeite principalmente o caminho de cada um e o nosso, né? Entendendo que nós estamos aqui para fazer esse processo evolutivo e que cada caminho é um caminho e ninguém é melhor que ninguém. Né? Eu lembro quando eu fazia trabalho voluntário né, com as pessoas em situação de rua, quanta coisa assim que eu ouvi de pessoas ali que eu encontrei naquela situação, que eram verdadeiras lições. Aliás, fazer esse trabalho me trouxe uma consciência, foi um aprendizado incrível, que me trouxe assim consciência sobre e assim sobre a gratidão principalmente. O quanto às vezes a gente não agradece pelos pequenos milagres diários e pelas coisas simples que a gente tem, mas que são muito valiosas, né? Até o fato de você poder ir tomar água a hora que você poder abrir a torneirinha do filtro e beber uma água a hora que você quiser. Você poder tomar um banho todos os dias, você ter uma cama
A gente às vezes não repara nesse tipo de coisa. Mas olha que aprendizado que essas pessoas tão humildes trouxeram para mim. E fora assim coisas assim de você sentar e conversar e ouvir a história de certas pessoas que realmente você fica admirado da sabedoria que elas têm e de coisas, de ensinamentos que elas têm para nos passar grandes lições de vida. Então, assim, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente são pessoas valiosas para agregarem no nosso processo evolutivo aqui. Então, a gente precisa estar sempre aí atento e valorizar isso. E ter muita gratidão sempre na vida por tudo que a gente já conquistou até agora, porque a gratidão é uma energia muito poderosa de criação. Então, quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Né? Agradecer, lógico, sem a intenção, sem essa intenção, vou agradecer por receber alguma coisa. Não. Ser grato realmente pelas coisas que a gente tem, de coração, de verdade. Porque aí isso aumenta o ciclo de prosperidade na nossa vida, prosperidade em todos os sentidos, não só como as pessoas acham que prosperidade é só financeira. Prosperidade é algo muito mais amplo, né, que envolve principalmente a nossa paz interior, que essa acho que é a melhor prosperidade que existe, né, porque ela engloba tudo na nossa vida. Se está tudo bem, a gente está em paz, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.